Bom dia a todos! Hoje iniciaremos mais uma aula de Fisiologia Geral. Hoje o tópico abordado será Sistema Nervoso Sensorial. Gente, qual é a parte do Sistema Nervoso Sensorial que nós abordaremos nesse tópico de aula? Será vias sensoriais e o córtex somatosensorial. Então, nós veremos como as sensações somáticas serão transmitidas e serão percebidas. Então, gente, como ocorre a transmissão dos sinais somáticos até o sistema nervoso central? Aqui eu tenho uma figura que eu já mostrei para vocês, em que nós temos a transmissão dos sinais somáticos para o sistema nervoso central. Inicialmente, nós vamos ter um estímulo, no caso aqui é um estímulo doloroso através de uma sensibilidade térmica, tá? Lembrem da aula passada, gente, que o estímulo doloroso ele pode ser, o estímulo pode ser térmico, mecânico ou químico. Se o estímulo térmico passar for muito forte, o que ele vai fazer? Ele vai estimular os nossos receptores. Então, aqui nós temos uma alteração de temperatura muito forte que leva ao estímulo do nosso receptor. Esse estímulo faz o quê? Faz com que ocorra a abertura de canais. Esses canais levam uma leve despolarização da membrana, a abertura desses canais, fazendo o fenômeno que a gente chama de transdução do sinal. Então, nós estamos agora convertendo um sinal que é um sinal de temperatura, né? Um sinal térmico em um sinal elétrico. O que nós temos? Transdução do sinal. Esse sinal elétrico, gente, se chegar ao limiar, então se essa despolarização que ocorreu inicialmente chegar ao limiar, o que vai desencadear? Vai desencadear o potencial de ação. Esse potencial de ação, tudo ou nada, então ele vai ser transmitido até chegar ao seu destino final. Esse transmissão do potencial de ação ou a transmissão do impulso elétrico, do impulso nervoso, é chamado, como o nome já diz, de transmissão. E quando ele chegar no sistema nervoso, ele precisa ser interpretado. Nós temos a fase de percepção. E da dor nós temos ainda a fase de modulação. Então, quais são as fases? Transdução, transmissão, percepção e, no caso do estímulo doloroso, modulação. Então, como é que ocorre essa transmissão e depois essa percepção? Então, nós vamos ter aqui, gente, a terminação sensitiva. Essa terminação sensitiva, ela vai receber o sinal. No caso da figura anterior, era um estímulo térmico extremamente forte que causava dor, tá? Essa terminação sensitiva estimulada, ela vai levar à ativação de um neurônio sensorial de primeira ordem, tá? Esse neurônio sensorial de primeira ordem vai fazer sinapses com o neurônio sensorial de segunda ordem. Então, ó, já estou no neurônio sensorial de segunda ordem. Gente, nós já estamos dentro do sistema nervoso central, que pode fazer sinapse com o neurônio sensorial de terceira ordem, tá? Que agora esse neurônio, nesta minha figura, já tá aqui em cima. Gente, já entrei no tálamo e já tô passando dele. Que pode vir a fazer sinapse com o neurônio sensorial de quarta ordem. Não necessariamente vai chegar ao de quarta ordem, mas o que eu quero mostrar? Então, nós vamos ter uma via de condução onde nós vamos ter um neurônio fazendo sinapse com o outro, levando então aquele impulso elétrico para cima, ascendendo para o sistema nervoso central e chegando no seu destino, que no caso dessas sensações somáticas é o córtex somatosensorial. Quais são as vias que estão relacionadas com essa transmissão dos sinais somáticos até o sistema nervoso central? Nós vamos ter duas. O sistema da coluna dorsal lemnisco medial, que é esse em azul aqui, gente, tá? E o sistema anterolateral. Esses dois sistemas, gente, eles vão transmitir sinais diferentes, cada um com as suas características. Vamos falar um pouco agora
do sistema da coluna dorsal leminisco medial. Como a figura mostra aqui, é esse que está representado em azul. O sistema da coluna dorsal leminisco medial, gente, nós vamos ter o estímulo aqui no início, na terminação sensitiva, que no caso aqui, como a gente pode ver, isso aqui é um músculo. Provavelmente é o fuso muscular que está estimulando. Esse estímulo ele vai ser transmitido, então a transmissão dele vai começar. Então, olha o caminho que está percorrendo, esse azulzinho aqui. Então, ele está saindo daqui, lá do meu estímulo, ele está entrando na minha medula, certo? Pelo corno dorsal da medula espinhal. Ele entrou na minha medula, ele vai ascender para o sistema nervoso central. Olha, ele não passou para o outro lado da medula, ele ascendeu no mesmo lado que ele entrou. Então, ele passou aqui pelo tronco encefálico, certo? Entrou assim, passou pela medula e chegou nesta região aqui, tá? Nesta região aqui, gente, o que ele faz? Agora ele passa para o outro lado do nosso sistema nervoso central, onde ele vai continuar. Então, gente, a passagem do sinal para o outro lado se dá nesta região aqui em cima, certo? Comparado depois que eu vou mostrar para vocês com o anterolateral, não. O anterolateral ocorre lá na medula. Como é que é esse sistema da coluna dorsal leminisco medial? Esse sistema da coluna dorsal leminisco medial, nós temos fibras nervosas grossas e mielinizadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que a condução dele é uma condução mais rápida, certo? Nós temos uma velocidade de condução mais rápida. Então, provavelmente, ele está relacionado com aqueles estímulos que precisam ser transmitidos mais rapidamente. Alto grau de organização espacial. Então, nós conseguimos definir exatamente onde está o estímulo. Eles têm um alto grau de organização, tá? Ele vai transmitir informações sensoriais que devem ser transmitidas rapidamente, porque ele tem fibras nervosas grossas e mielinizadas, com fidelidade temporal e espacial. Então, provavelmente, gente, ele está relacionado com aquelas sensibilidades táteis que eu preciso ter alta organização e alta definição. Então, o que ele transmite, então? O que está relacionado com o sistema da coluna dorsal leminisco medial? Quais as sensações transmitidas por esse sistema? Nós temos sensações táteis que requerem alto grau de localização do estímulo. Nós temos sensações que requerem transmissão de graduação fina de intensidade, então eu preciso definir exatamente onde está meu ponto. Nós vamos ter sensações fásicas, como sensações vibratórias. Nós vamos ter sensações que sinalizam movimentos contra a pele. Gente, coisas que precisam de uma certa robustez, de um certo grau de refinamento. Sensações de pressão relacionada à grande discriminação da intensidade de pressão. Então, quando eu preciso realmente definir dois pontos muito característicos, como diz assim, a pressão relacionada a grandes discriminações das intensidades de pressão, eu preciso saber se está mais forte ou está mais fraco, tá? Sensação de posição das articulações, tá? As sensações proprioceptivas, elas precisam chegar muito rápida e elas precisam chegar muito precisas. Então, quem é que transmite? O sistema da coluna dorsal leminisco medial, certo? E o sistema anterolateral? O que está relacionado com o sistema anterolateral? Então, o sistema anterolateral, gente, mostrando aqui a figura novamente, nós vamos ter o estímulo, tá? Esse estímulo provavelmente é um estímulo doloroso, que nós estamos nessa figura. Então, nós vamos ter a transdução do sinal e a transmissão. Novamente, ele entra na medula, pelo cono dorsal da medula. Gente, o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer sinapse, né, com o próximo neurônio. Só que aqui, em vez de ele ascender diretamente, ele vai passar para o outro lado da medula, tá? Ele passando pelo outro lado da medula, ele ascende para o sistema nervoso central.
Ele já está dentro do sistema nervoso central, desculpa. Ele ascende para o córtex cerebral, tá? Mas olha só, ele vai ascender por este lado. Então, a passagem para o outro lado se dá na medula, dentro da medula. E ascendendo para o outro lado, ele vai subir e ele vai entrar, fazer sinapse com outros neurônios, chegando então no córtex somatosensorial. Gente, lembrem que como é que se dá o processamento no nosso cérebro? Quando eu tenho um movimento ou um estímulo no lado direito, quem processa é o lado esquerdo do cérebro. Quando eu tenho um estímulo ou um movimento do lado esquerdo, quem processa é o lado direito do cérebro. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que as minhas fibras, a minha transmissão, ela tem que passar para o outro lado da medula. Ou tem que passar para o outro lado do nosso sistema nervoso. Certo? Como é que é o sistema anterolateral, gente? Ele tem fibras mielinizadas mais finas. Então, a velocidade de condução através do sistema anterolateral ele é menor. A velocidade é menor, tu leva mais tempo para chegar ao sinal no sistema nervoso central. Certo? A organização espacial é muito menor, então provavelmente esse sinal vai chegar no meu córtex somatosensorial mais difuso. Tá? Então, qual é a função dele? Ele transmite informações que não precisam ser transmitidas rapidamente ou de grande fidelidade espacial. Um exemplo disso, gente, dor. Vamos lá. Quais as sensações que estão transmitidas pelo sistema anterolateral? Como eu falei antes, dor. Sensações de tato e pressão grosseiro. Eu preciso ter definição num tato grosseiro? Não. Sistema anterolateral. Sensações térmicas, frio e calor. Gente, a gente consegue definir exatamente onde é que está o ponto que está sendo estimulado no frio e no calor? Não, a gente sabe, está frio minha mão, mas eu não sei exatamente qual é o ponto que está frio. Então, sistema anterolateral. Sensações de cócega e prurido, gente, cócega. A gente consegue saber exatamente qual é o ponto que está coçando ou tipo, tô coçando a minha perna. Normalmente é uma ampla região que a gente acaba coçando. Sensações sexuais. Todas essas sensações, gente, são transmitidas pelo sistema anterolateral. Então, só comparando um ao outro. Sistema leminisco-medial e sistema anterolateral. Tá? Sistema leminisco-medial. O estímulo é recebido, ele entra na medula, ascende, não passa para o outro lado da medula, ascende lá para cima. E aqui em cima, gente, quando ele está entrando já no córtex cerebral, nós vamos ter ele passando para o outro lado. Já o anterolateral, nós vamos ter um estímulo aqui que vai passar para o outro lado do nosso sistema nervoso, na medula, ascendendo para o córtex somatosensorial. Sistema da coluna dorsal leminisco-medial, sinais mais finos, mais precisos, velocidade de condução maior. Sistema anterolateral, sinais mais grosseiros, velocidade de condução menor. Só voltando aqui um pouquinho. Esses sinais, então, essas vias, gente, vão terminar onde? Ambas. Lá no meu córtex cerebral, na região do córtex somatosensorial. Então, gente, o que é esse córtex somatosensorial? Primeiramente, então, eu vou abrir uma figura no qual eu mostro o córtex com as suas diferentes regiões, tá? Então, gente, os cientistas estudando, né, os neurocientistas estudando o sistema nervoso, eles definiram que o nosso córtex cerebral, ele é dividido em várias regiões que são chamadas de áreas de Brodmann. Cada uma dessas áreas está relacionadas com a percepção, interpretação ou a resposta, dar resposta a alguma coisa, tá? Essas nossas sensações somáticas, elas são percebidas pelo córtex somatosensorial. Onde ele fica, gente? Aqui, ó. Isso aqui é o córtex somatosensorial. Então, ele vai ficar aqui, ó. Essa parte aqui do cérebro é relacionada com a percepção, a interpretação dos sinais somatosensoriais.
Gente, se eu tirar essa parte do cérebro, eu perco a capacidade, muitas vezes, de reconhecer tato fino, sinais finos, alguns tipos de estímulos, tá? Como é que é o nosso córtex somatosensorial, gente? Como tá mostrado aqui, olha isso aqui, não é, além de tudo, o próprio córtex somatosensorial é dividido nas diferentes partes do meu corpo. Olha aqui, coxa, tórax, pescoço, ombro, mão, dedos, língua, intra-abdominal. O que quer dizer isso? Que as fibras provenientes lá da coxa, elas vêm parar nesta região do meu córtex somatosensorial. Elas não vêm parar aqui embaixo, tá? Elas vão parar nesta região aqui. E então o que o córtex sabe? O córtex sabe que se ele tiver um estímulo aqui, se estiver chegando um estímulo elétrico nessa parte, é alguma coisa que está acontecendo na coxa, porque as fibras que vêm da coxa param aqui. Então as vias sensoriais provenientes da coxa vão parar aqui, assim como as da mão vão parar aqui, tá? O meu córtex somatosensorial, gente, ele é definido em área somatosensorial 1 e área somatosensorial 2. A área somatosensorial é essa mais extensa aqui, tá? E é ela que está relacionada realmente com a percepção dos sinais sensoriais, tá? Ela é mais extensa e mais importante, alto grau de localização das diferentes partes do corpo. Já a área somatosensorial 2, gente, não se sabe exatamente o papel dela, já se viu que tem algumas regiões presentes nela, entretanto, já se notou que se a gente tirar a área somatosensorial 2, a 1 continua funcionando do mesmo jeito. Já se eu tirar a 1, a 2 não funciona, certo? E por último, eu tenho que mostrar aqui no meu córtex que intimamente relacionado com o córtex somatosensorial, nós vamos ter o córtex motor primário, que é essa parte verde aqui. Gente, o córtex motor não é o nosso objeto de estudo agora. Nós estudamos ele quando nós estudamos sistema nervoso motor. Entretanto, como ele está intimamente relacionado com o somatosensorial, eu tenho que mostrar eles agora. Que sinais que estão no somatosensorial passam para o córtex motor e vice-versa. Então, gente, dá para pensar que muitas vezes a nossa resposta sensorial, botei a mão numa mesa quente, qual é a minha resposta sensorial? É tirar a mão da mesa quente, muitas vezes. Ou provocar algum movimento. Quem é que normalmente interpreta isso, gente? É uma associação com o córtex motor, tá? Então, nós temos uma relação muito grande entre o córtex motor e o córtex somatosensorial. Gente, como é que está representado as minhas partes do corpo no córtex somatosensorial? Só voltando aqui, mostrando para vocês aqui, todas as áreas do meu corpo estão representadas no córtex somatosensorial. Entretanto, como é que essas áreas estão representadas no meu córtex somatosensorial, sabe? No meu córtex somático? Gente, nós temos quase todas as partes do corpo representadas aqui. Entretanto, o grau de representação não é igual ao que nós vimos normalmente, tá? Para o córtex somatosensorial, gente, as dimensões do meu corpo são muito diferentes. Para ele, nós temos uma mão imensa, lábios imenso. Então, para ele, gente, a região da face, dos lábios é imensa. Já a região da mão é imensa. Já a região do pé, do tórax é pequena. Por quê? Porque ele interpreta o meu corpo de acordo com o número de receptores sensoriais que eu tenho. A região da mão e do lábio tem muito mais receptores sensoriais que a região do tórax, fazendo com que ele ache que a minha mão é enorme e que minha boca é enorme, tá? Então, a interpretação, as áreas são representadas no córtex somatosensorial de acordo com a quantidade de receptores que nós temos lá. Aqui é o que mostra essa figura aqui, gente. Nós temos um corte, tá, no meu córtex somatosensorial, onde nós temos a representação de cada parte do meu corpo, de várias partes do meu corpo. Começamos, gente,
gente, não é representado nem do mesmo jeito que a gente vê, que nós estamos nos vendo, tá? Ó, aqui é a genitália, aqui é o dedo do pé, aqui é o quadril, aqui no meio já tá a face, depois nós temos a faringe, certo? É dessa maneira que é representado, só que o mais importante ainda, o quanto do córtex somatosensorial é usado para cada região do meu corpo é dependente do número de receptores sensoriais. Então ele acha que a minha boca é grande, ele acha que a minha mão é grande, então tem uma grande parte dele sendo usada para receber o sinal proveniente, por exemplo, do dedo mínimo. Tá? Não corresponde ao real tamanho daquela parte do meu corpo. Aqui eu abro para vocês então uma figura, que é uma figura muito característica, que mostra como o córtex somatosensorial nos vê. Para ele, nós temos mão grande, lábio grande, língua grande, porque está relacionado com a quantidade de receptores que estão presentes nessa parte. Quais são as funções da área somatosensorial? Gente, como é que a gente estuda a função retirando aquela parte? Então, se eu tirar a área somatosensorial, gente, eu perco a capacidade de localizar discretamente as diferentes sensações em diferentes partes do corpo, tá? Eu não consigo mais localizar as minhas sensações. A pessoa fica incapaz de analisar diferentes graus de pressão sobre o corpo. Então, para ela, uma pessoa simplesmente tocando nela ou uma pessoa apertando a mão dela é a mesma coisa. Ela não consegue mais discriminar que tem um momento em que é um simples toque e outra pessoa chega a estar apertando e podendo provocar até sensações piores. A pessoa fica incapaz de avaliar o peso dos objetos. Ela não consegue mais distinguir se a garrafinha d'água tá vazia ou tá cheia simplesmente por avaliar o peso, porque ela não consegue mais distinguir o peso dos objetos, certo? A pessoa fica incapaz de avaliar o contorno e a forma dos objetos. Ela não consegue mais pegar, vamos supor, uma bolinha e dizer que aquilo ali é uma bolinha. A pessoa é incapaz de avaliar a textura dos materiais. Então, gente, eu tô falando com o quê? Eu tô falando de situações e de atos que tu precisa de uma robustez, tu precisa de uma interpretação, certo? Tudo aquilo que precisa de ser mais acurado, uma acurácia maior. Entretanto, gente, a pessoa não fica incapaz de localizar sensações grosseiras e nem de definir sensibilidade dolorosa e térmica. Porém, gente, fica muito pouco localizada. Como eu disse, ela não consegue mais discriminar se tá forte ou fraco, mas ela consegue sentir dor. Porque depois, tanto a dor quanto essas sensações mais grosseiras, gente, elas podem ser interpretadas, em alguns casos, pelo nosso tronco encefálico, porque são sensações extremamente importantes. Então tu não pode simplesmente, não tenho mais o córtex somatosensorial, não vou mais sentir, eu não vou mais perceber a dor. Não, tu tem que perceber a dor, porque a dor é um mecanismo de defesa. Então ela continua. Só que o que ela perde? Ela perde a capacidade de discriminar a dor, ela perde a capacidade de localizar precisamente. Ela sabe que tem dor, mas aquilo fica mais confuso. Todas as sensações dela se tornam grosseiras, ok? E para finalizar, gente, nós precisamos entender como o nosso sistema nervoso central, como o meu córtex somatosensorial, ele consegue definir o que eu estou pegando, o que eu estou tocando. Esse que é o fenômeno que eu estou chamando de percepção. O que é percepção? É a capacidade de associar informações sensórias à memória e à cognição, de modo que seja possível a formação de um conceito. Gente, o que é uma percepção somestésica? Se refere ao conhecimento que temos sobre o objeto tocado. Então, como é que eu vou te dizer? Como é que a gente sabe, fechando o olho, que eu estou pegando um objeto que é uma bola? Porque em algum momento da minha vida eu aprendi que aquilo ali é uma bola. Se nunca eu tiver aprendido, eu não vou saber,
sabe? Mesmo os meus estímulos sensoriais estando mostrando o formato, eu não consigo definir mais qual é aquele formato. Por quê? Porque eu nunca aprendi. Uma criança, quando nasce, ao longo da vida, ela vai aprendendo. Se tu mostrar um quadrado, um cubo para ela, ela não vai saber que é um cubo, se botar na mão dela. Ela aprendeu, ela vai aprender que aquilo ali é um cubo. Depois que ela aprender, ela vai, quando ela ver de novo, ela vai saber que é um cubo. Isso a gente chama, gente, de percepção e, no caso de percepção somestésica, quando está relacionado com nossos efeito somestésico, com nossas sensações. Por exemplo, eu tenho 3 figuras aqui, tá? Para mim, eu posso fechar o olho e pegar essas bolinhas. Eu vou saber que é uma bolinha. Por quê? Em alguma vez da minha vida eu aprendi que isso aqui é uma bolinha, tá? O que vai acontecer? Eu fechei o olho, eu vou ter sensibilidade tátil, eu vou pegar a bolinha, então eu vou ter sensibilidade tátil ao longo de toda a mão. Então vai chegar vários estímulos no meu sistema nervoso central, no meu córtex somestésico, e ele vai pegar todos esses estímulos que estão chegando e vai processar esses estímulos e vai perceber. E ele vai pegar esses estímulos e vai comparar com alguma coisa que ele já conhece. E vai dizer, isto é uma bolinha. Ao mesmo tempo, se eu pegar um triângulo ou um cilindro. Então, os estímulos chegam, ele vai juntar eles todos e vai processar e vai perceber para ver o que eu tô vendo. Por que eu tô falando tudo isso? Porque existe uma área do meu córtex cerebral que está intimamente associada com o meu sistema somestésico, certo? Com o meu córtex somatosensorial, que é a área de associação somatosensorial. Que essa área, gente, ela combina informações provenientes de muitas regiões para interpretar o seu significado. Então, assim, ela vai pegar as informações vindas lá da minha periferia, lá dos meus receptores sensoriais, e vai comparar com alguma coisa que ela já conhece, pegando o que já está armazenado na minha memória. Então, aqui eu estou integrando várias partes do meu cérebro para mim definir o que está acontecendo, o que é aquilo, certo? E para finalizar a aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho de amorfossíntese. O que é a amorfossíntese? Quando o córtex somatosensorial é removido de um dos lados do cérebro, a pessoa perde a capacidade de reconhecer objetos e formas complexas percebidas no lado oposto do corpo. O que quer dizer isso, gente? Se eu remover esta parte do cérebro aqui, como eu falei anteriormente, eu não tenho mais capacidade de reconhecer deste lado aqui. Então a pessoa fica incapaz de reconhecer. Ela reconhece um lado, mas não reconhece o outro, tá? Ela perde a maioria das sensações da forma do seu corpo ou da parte do corpo do lado oposto. Ela começa a não ter mais aquele tato fino, ela começa a não ter mais aquela sensibilidade fina, robusta do lado oposto. Por quê? Porque ela perdeu o córtex somatosensorial naquele lado. Isso nós chamamos de amorfossíntese, tá? Bom, gente, a aula de hoje foi a respeito das vias sensoriais e do córtex somatosensorial. Então, agora a gente já estudou como ocorre a transdução do sinal, quais são os receptores sensoriais e quais as vias envolvidas e chegando, então, como é que o córtex somatosensorial processa a informação. Muito obrigada e até a próxima aula.